Shalom, tudo bem com você, querido aluno? Olha, tô com saudade, né, de nós estarmos presencialmente, mas eu tenho, assim, visto o quanto tem sido importante a campanha de quarta-feira, o quanto vocês têm se movido. E dentro dessa perspectiva e desse combinado, nós estamos aqui para mais uma aula, para mais um tema, né? Para nós discutirmos juntos, né? Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você, aonde você estiver, seja em casa, seja em movimento ou em algum outro ambiente que você possa estar para estudar essa palavra, eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos e nós vamos pedir a presença do Espírito Santo que possa nos instruir com essa verdade, que possa consolidar esse princípio nas nossas vidas, amém? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor me dá de ser esse instrumento do Senhor na vida desses filhos, desses alunos que têm se proposto a crescer e a frutificar no Senhor, Pai. Eu oro para que o teu Espírito Santo toque aonde eles estiverem, no seu coração, na sua mente, e quebrando cadeias, sofismas, quebrando argumentos, quebrando toda a estrutura humana, Senhor, que muitas vezes pode nos impedir de sermos absorvidos por essa verdade nesta noite, Pai. Eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós aprendemos nas últimas duas aulas, dentro dessa perspectiva de casa do oleiro, né? O Senhor nos chama para ser casa, para sermos lugar da sua habitação. Nós aprendemos o quanto nós devemos trabalhar o nosso caráter, num caráter ensinável, num caráter santo. E hoje nós vamos aprender mais um princípio, que é o princípio de frutificar, né? Que é ser frutífero. E o livro de João 15:5 fala-nos de que o Senhor diz que Ele é a videira e nós somos a vara. Quem permanece nele e em nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, né? Então ele libera sobre ele todo o potencial, e nós, estando nele e caminhando com ele, nós teremos essa mesma unção, esse mesmo propósito, né? E também entendemos da dependência do Espírito Santo para frutificar, né? Não é algo que acontece na nossa carne, apenas na nossa força, apenas nas nossas habilidades, mas sim em algo que nós produzimos no Senhor, nós produzimos na sua palavra, nós produzimos nos princípios e nos valores que nós temos aprendido com o Senhor. Então, frutificar é uma característica indispensável para o discípulo de Jesus. É algo que não pode faltar nas nossas vidas, né? É algo que o Senhor Jesus considerou quando ele olhou para nós. Ele fez essa comparação ali no livro de João, dizendo que ele é a videira. Então é nele que nós vamos produzir frutos, né? Então significa que nós precisamos caminhar essa carreira, né? E sermos frutíferos para trazer o reino de Deus, para poder fazer esse reino crescer e multiplicar, para poder ser esse instrumento nas mãos do Espírito Santo para curar, libertar e tirar cadeias, né, que muitas vezes está ali impedindo as nossas vidas e até a vida daquelas pessoas que nós queremos ganhar para Jesus, de frutificar. Então a frutificação é o resultado de uma maturidade. Então quando a gente observa uma planta, a gente observa até mesmo os seres humanos, né? A criança, ela não tem células e nem estrutura física para gerar novos filhos. A partir do momento que pega o nível de maturidade das células e do próprio organismo humano, é que nós nos tornamos capazes de frutificar. Então é necessário um nível de maturidade. E quando a gente fala de frutificar no Espírito, frutificar para o reino de Deus, a gente está falando de uma maturidade emocional e de uma maturidade espiritual. Então, quanto mais cresçamos nesses dois aspectos, que são o aspecto simples e natural,
que será para nós a frutificação. Então, dentro de uma perspectiva, né, que nós já temos aprendido, que Jesus ele é um referencial para mim e ele é um referencial para nós, né? Então, o livro de 1 João 2,6 diz que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Ele frutificou, ele se importou, né? Ele amadureceu com o estudo da palavra, com o crescimento nos relacionamentos, ele se pôs na dependência do Espírito Santo em oração. Então, na própria vida de Jesus já houve esse desenvolvimento, essa maturidade, né, para que ele pudesse frutificar, ser batizado lá por João Batista e romper no seu ministério. Então, dentro dessa lição e dentro desse módulo que nós estamos aprendendo, nós entramos com essas características do caráter cristão e também do caráter do líder cristão, né? Quer ser ensinável, quer ser santo e quer ser frutífero. Então, nós não podemos nos acomodar com a infrutificação, com a forma de nós nos movermos sem que haja os frutos, né? Sem que haja... a frutificação é algo natural, que precisa acontecer, né? Se não está acontecendo, tem algo errado na estrutura onde nós estamos plantados, quem está cuidando de nós, né? Então, no que se refere à liderança ministerial. Então, quando a gente observa uma pessoa que não está frutificando, a gente precisa olhar as estruturas que essa pessoa está inserida, né? E por que ela não está frutificando? Porque é algo natural que Jesus diz que nós deveríamos ter. Porque nós somos criados para isso, né? Que no nosso primeiro tópico diz que você foi criado com a capacidade de se multiplicar, né? Então, fruto é toda estrutura que possui semente. Então, se nós temos essa semente básica do Senhor, algo que Ele plantou dentro de nós, a frutificação é algo inerente a cada um de nós, né? E quando a semente estiver pronta, o fruto amadurece e se abre para liberar as sementes no solo, enfim, todo um processo orgânico e natural que se dá sobre a terra, né? E dentro dessa comparação, né, que João fez conosco, a gente também foi criado por Deus dentro desse ciclo, né? Dentro dessa observação de fertilidade, de crescimento. Partindo deste conhecimento, Deus já nos criou com a capacidade de dar fruto. Olha que tremendo, né? O fruto natural, que são os filhos, né? Quando a semente do homem se conecta com a semente da mulher, né? E a concepção, e nós produzimos, né, os filhos, já é um processo natural, né? Segundo a capacidade que Deus nos deu, que está lá em Gênesis 1:28, que ele diz: vocês vão multiplicar, crescer e encher a terra, né? E a questão não é o que fazer para multiplicar, frutificar. Isso naturalmente acontece com todos os que estão ligados nele. A questão é o que me impede de seguir meu curso natural e frutificar, né? Não aqui ele está fazendo uma pergunta que não é o que fazer para frutificar, mas o que está me impedindo de frutificar. O fruto é consequência e resultado de se estar ligado na videira verdadeira, né? Então, eu até gostaria que você pudesse grifar isso aí no seu texto, na sua revista, né? Que ele diz: fruto é consequência e resultado de estar ligado na videira verdadeira. Então, você está ligado na videira, você tem escolhido a Jesus, você tem feito uma entrega do seu coração para Jesus, você escolheu Ele como seu Senhor e Salvador, está aqui nesse curso aprendendo, né? Então, observe, né, o seu movimento, observe se você já está num processo que deveria, né, a sua semente já era para estar aí fertilizada para poder frutificar. Por que isso não está acontecendo, né? Então é um momento de nós nos perguntarmos, de nós nos avaliarmos, de nós vermos aonde nós estamos plantados, quais são as influências, né?
Eu digo as influências do solo, as influências climáticas, né? A quem está cuidando de nós. Então é muito importante a gente não se habituar, não se acostumar com a infertilidade, né, com a improdutividade. Então é algo que nós devemos estar sempre nos perguntando: quem eu estou falando, quem eu estou levando para Jesus, quem eu estou influenciando, né? Quais têm sido as oportunidades que eu tenho tido e que eu não estou frutificando, porque isso é uma consequência, né? É um resultado de estar nele. Então, se nós estamos em Jesus, nós estamos na sua palavra, nós estamos tendo uma vida de devocional, em oração, nós estamos na célula, estamos junto com o nosso corpo, né, que é a igreja, é algo realmente natural. Então, precisa observar se você realmente está ligado na videira verdadeira, porque às vezes a gente acha que está, né, em alguma outra videira, mas não é a videira verdadeira que João fala ali, né, em João 15. Então a gente precisa observar isso. Analisando a vida de Paulo, então nós vamos conversar um pouquinho sobre Paulo hoje nessa aula, né? Em todas as cartas de Paulo, percebemos sua disposição em fazer a obra de Deus. E não somente isso, mas em gerar filhos na fé. Não é filhos espirituais, filhos carnais, né? Filhos na fé, que o apóstolo Paulo fala. Então ele gerou filhos em meio a sofrimentos, perseguições, cadeias, né? Tem muita gente que às vezes fala assim: ah, pastora, mas se eu tivesse condições de não trabalhar para poder falar de Jesus, para poder evangelizar as pessoas, para poder trabalhar num projeto, para poder servir de alguma forma, eu faria. Aí Deus dá condição e ele não faz. Então não é você se planejar para isso. O frutificar é algo natural, que você frutifica em quaisquer ambientes, né? Seja ele hostil ou favorável, seja ele um ambiente inóspito ou um ambiente favorável. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele produziu, ele encontrou mecanismos para realmente frutificar em meio a tempestades, em meio a perseguições, né? Em meio a situações de sofrimento. Por não deixar que nenhuma situação o limitasse, gerou discípulos que mais tarde se espalharia pelo mundo, gerando muitos e muitos frutos, né? Então, ao escrever a Timóteo, que foi um filho na fé de Paulo, ele diz assim, ao escrever para Timóteo, o chamou de verdadeiro filho, está lá em 1 Timóteo 2:1. Diante disso, reflita a respeito das questões a seguir. Então, agora, você vai ter essas duas reflexões para fazer e para responder no e-mail, né, lá para CRP, para a secretaria, para a gente poder garantir que você realmente se inseriu nesse contexto de frutificação, ok? Então, o primeiro diz assim: em qual situação Paulo gerou seu discípulo Onésio? Ele se limitou por ela? Está lá em Filipenses 1:10. Eu sugiro que você leia todo o livro de Filipenses 1 para você entender esse contexto. 2. Em Gálatas 4:19, Paulo se refere a seus discípulos dizendo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que ele quis dizer com isso? Também sugiro que você faça uma reflexão, que você leia um pouco mais, né, esse livro todo, esse capítulo todo de Gálatas 4, para você entender o contexto ao qual Paulo se referia aqui, né, dessa colocação de sofrimento, de dor, de parto, de ser produzido na vida deles o caráter de Cristo. Então não é só gerar filhos na fé, gente. Não é só dizer: eu ganhei essa pessoa para Jesus, pronto, tá aqui, né? É cuidar, fazer com que ele também amadureça, com que ele também tenha experiências, com que também ele se coloque como filho, a se desenvolver, né, quanto filho. Então fica aí para vocês, analisando a vida de Paulo, a nossa tarefa para esse tema de frutificar, ok? Vamos para o tema 2, dar fruto é sinal de maturidade, tá? Então, nós já aprendemos que quando a semente estiver pronta, o fruto amadurece,
tá? Então é muito natural, né? Então, de nós também, conforme nós vamos nos apropriando de certas verdades, de certas experiências, de certas oportunidades, né? Nós vamos nos fortalecendo, nós vamos extraindo o melhor das oportunidades que nós temos e aí nos tornamos maduros espiritual e emocional. Que tipo de discípulos temos sido? O processo de ser cuidado deve ser acompanhado pelo desejo de cuidar. Olha que interessante isso. O processo de ser cuidado deve ser acompanhado pelo desejo de cuidar. Caso contrário, estamos sendo egoístas e infantis. Além de não promover o crescimento do reino de Deus, é fato que precisamos passar por um período de cuidado até crescermos, né? Então, todo mundo que ainda não está maduro precisa de cuidados, né? Cuidado no discipulado, cuidado na célula, cuidado em ter uma persistência naquilo que começa, né? Então, é interessante, até que a maturidade chega, você precisa ser cuidado. A partir do momento que a maturidade chega, você passa a cuidar de alguém, né? Então, se desejo dar fruto, preciso me dispor. Então, aqui tá falando também, né, de uma entrega, de um olhar para as demandas, de um olhar para as necessidades, né? Então, se você deseja dar fruto, você precisa se entregar, se lançar, se render às oportunidades, a dizer, né, Senhor, quem tu queres que eu abençoe? Quem que eu posso tocar nesse dia, né? Me promova, permita que eu esteja próximo a pessoas que realmente precisa, que realmente tenha sede, que realmente eu possa ser esse instrumento, porque muitas vezes a gente perde tempo com pessoas que não valorizam o nosso tempo, que não valorizam a nossa dedicação, né? Tem uma parte da palavra de Deus que diz que nós não devemos dar pérolas aos porcos. O que isso significa, né? Que nós não devemos dar a palavra, que é algo muito precioso, o nosso tempo é algo muito precioso, para porcos, para pessoas que não têm consciência, não têm compreensão do valor daquilo. E aí nós precisamos conversar muito com o Espírito Santo, conversar muito com Deus, para que Ele nos instrua, né? Para que Ele nos conduza a ter acesso realmente a essas pessoas que a gente percebe que valorizam, que reconhecem a nossa entrega, né? A nossa disposição. Então, no texto de Atos 8, do versículo 26 ao versículo 39, nós observamos uma situação muito interessante. Um anjo do Senhor apareceu a Filipe, ordenando que este fosse a um campo deserto, que vai de Jerusalém a Gaza. E a Bíblia nos conta que ele se levantou e foi. Ele foi disposto a obedecer e por isso foi usado para salvar um eunuco, que no mesmo instante foi batizado. É essa conexão que eu falei, né, gente? É esse direcionamento do Espírito que faz com que a gente esteja no lugar certo, na hora certa e acesse a pessoa certa. Então, ele foi orientado por um anjo. Olha que espetacular, que sobrenatural, né? Então, tudo isso porque ele se dispôs para fazer a vontade de Deus. Então, a disposição, né, a obediência em se mover por alguma necessidade que Deus está falando com você, faz toda a diferença do resultado, né? Qual resultado nós vamos ter, né? Qual receptividade nós vamos ter dessa pessoa diante do direcionamento que o Senhor vai estar fazendo, né? Que o seu discipulador vai estar fazendo, que aquela pessoa que está te influenciando no crescimento, na maturidade, vai estar fazendo. Muitas vezes as pessoas vão na célula, as pessoas vão à igreja, né? E a gente está lá no nosso grupinho de pessoas, acaba o culto, né? A gente não se dispõe a cumprimentar o convidado, não se dispõe a falar com alguém diferente. Às vezes você está na célula também, né? Chega um convidado, você só fica lá falando com quem você já costumou falar, mas é um momento de nós nos dispormos a acessar pessoas novas, né?
Às vezes chegou uma pessoa nova no seu trabalho, até mesmo na rua que você mora, na sua vizinhança. E às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Muitas vezes é algo muito maligno mesmo e até cultural. Ah, a pessoa é nova, não vou ficar enchendo o saco, não vou acessar, vou ficar na minha, vou deixar ver o que rola. E muitas vezes Deus quer nos usar com essas pessoas, né? Novas, com pessoas que não conhecem mesmo, com pessoas que estão passando por alguma necessidade. Então, estar sensível ao Espírito Santo e se dispor, dizer, Senhor, eu quero ser direcionado, né? A palavra de Deus, que o Espírito, que quem é guiado pelo Espírito, ele é direcionado pelo Espírito. Então, se coloque nessa disposição de Deus para ser direcionado, para fazer algo que realmente vai ter êxito, né? Então, ajuste sua motivação e seu foco. Tudo deve ser feito por amor, né? Lá em Coríntios 13, do 1 ao 3, né? Então, ajuste o foco, né? Não é por obrigação, não é porque o seu discipulador está te falando, não é porque eu estou te falando, não é porque você tem alguma meta, né? Algum objetivo para cumprir lá na sua célula ou até mesmo na rede que você está inserido, mas é uma questão pura e simples de amar. Assim como nós somos amados pelo Senhor, alguém orou por nós, alguém foi esse instrumento de Deus para focar nas nossas vidas, para cuidar de nós, para nos ajudar a chegar mais perto de Deus. Nós precisamos ter essa disposição, não podemos nos acomodar, não podemos achar normal não frutificar, não trazer pessoas para Cristo, ver a nossa família distante do Senhor e não nos movermos nisso. É fato que a oração faz toda a diferença nesse mover, né? Mas a gente precisa estar sensível também a esse mover do Espírito Santo. Então é foco, né? É motivação no amor. Tudo deve ser feito por amor. Quarto, preciso ser limpo para frutificar. Então, o que Deus precisa mudar em nossa vida diz respeito ao nosso caráter, que está lá em Gálatas 5,16, né? Falhas no caráter são pecados e devem ser abandonados hoje. Se já temos dado fruto, Deus tem mais para cada um de nós. Então, não podemos deixar que um caráter doentio seja limitado para cumprirmos sua vontade. Então, vamos avaliar aqui, vamos refletir um pouquinho, né? Uma pessoa que ainda esteja pecando, uma pessoa que ainda não esteja com a sua vida num processo de arrependimento, num processo de mudança, né? Contínua, em busca, ela pode falar do amor de Jesus, ela pode ter êxito, pessoas podem se converter, mesmo que ela tenha o caráter deturpado ainda. Pode sim, Deus pode usar, se ela está em pecado, se ela está em adultério, se ela está em fornicação, se ela está em roubo, Deus pode usar essa pessoa mesmo assim? Pode. Só que nós não podemos esquecer que as consequências de uma pessoa que já tem esse chamado, que Deus já está fazendo através da vida dela, né, venha comprometer o seu testemunho, venha comprometer a permanência dessa pessoa em Jesus, porque a Bíblia diz: ai daquele que é pedra de tropeço na minha obra. Então, você dá com uma mão e tira com duas, né? Então, quanto mais nós nos santificarmos, quanto mais nós vivemos uma vida de entrega, quanto mais nós lutarmos contra o pecado, mais nós vamos frutificar, né? É igual uma planta. A gente precisa podar, a gente precisa remover as coisas que atrapalham ela de crescer. Nós precisamos cuidar para que os fungos, as bactérias que está ali na terra, muitas vezes queiram impedir esta planta de chegar na maturidade da semente e frutificar. Então, ela precisa de um cuidado, e muitas vezes o cuidado é o Espírito Santo mesmo que faz as nossas vidas, que tira, que remove, que nos ajuda. Por isso nós precisamos sempre dobrar os nossos joelhos e pedir para o Senhor nos sondar. Senhor, eu tenho tido pensamento, eu tenho tido pecado de mau temperamento, eu tenho agido errado com o meu caráter, eu tenho julgado mal as pessoas, eu tenho sido estúpido na forma de eu agir com alguém no meu trabalho, com alguém
na minha célula, na minha família, né? Eu não tenho procurado renunciar à minha carne nas áreas sexuais. Então é muito importante para que a frutificação venha essa autoavaliação constante em Deus, né? Nos momentos da adoração, nos momentos da palavra, nos momentos que você está lá recebendo, né, o alimento que o Senhor derrama sobre a sua vida através de um culto, através de uma cela ou através da tua devocional diária. Pedir por que esses momentos sejam momentos do Senhor te podar, né? Que a palavra te pode, que a palavra de Deus te limpe, né? Que o Espírito Santo vai removendo todos os argumentos, todas as estruturas humanas que tentam realmente impedir você de frutificar. Então, aquele que já está dando fruto, Deus limpa para que produza ainda mais, né? Então, você deu aí uma flor, né? Você frutificou algo, um fruto, automaticamente o Senhor vai te dar oportunidades, congressos, conferências, igual a gente vai ter no The Summit agora, gente. Muito boa lembrança, dia 31, eu vou postar lá no grupo, 31 do 10, das 9 da manhã, é um sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, das 2 às 5 nós teremos um treinamento para líderes e colíderes e levitas, e todos os alunos da escola de formação estão convocados para estar nesse treinamento. Então vão ser 2 plenárias com pastores de outras nações, homens usados nas mãos de Deus, que já viveram várias experiências, né, nos seus ministérios, nas suas igrejas, vão estar compartilhando, vão estar nos ensinando verdades da palavra. Então eu não gostaria que você perdesse, né, essa oportunidade. Para concluir essa aula de hoje, diz assim: a frutificação deve ser um processo natural em que nossa maior necessidade, nós como discípulos de Jesus, é a de simplesmente nos mantermos ligados à videira. Não tem como, gente. Não tem. É impossível. Nós queremos sermos bons, boa árvore que dá fruto, se a gente não estiver. Ele não diz que nós somos o caule, ele diz que nós somos os ramos, né? Então, se esses ramos saem dessa árvore, dessa estrutura, né? Sinal que o nosso fruto vai ser um fruto bom, né? Estando nele, confiamos plenamente na obra do Espírito Santo em nossas vidas, nos trazendo maturidade e crescimento. Nossa disposição em frutificar, portanto, deve ser motivada pela gratidão ao Senhor. Olha que top, né, gente? Por que eu preciso multiplicar, pastora? Porque isso não é serviço dos líderes de célula, isso não é serviço dos pastores, né? Não, isso é serviço de quem está nele, na videira, por um simples sentimento de gratidão e de levar pessoas para esse amor, para esse cuidado, para essa mesa, para esses braços de Jesus, da mesma forma que a gente tem se alimentado na mesa do Pai, na mesma forma que a gente tem se alimentado desse amor de Jesus, nós também temos essa gratidão no nosso coração e levar outras pessoas ao Senhor, né? Por meio do nosso testemunho, as boas novas chegarão até nós. Graças a Deus, nos tornamos seus discípulos, fomos batizados e agora somos desafiados ao ID, que está lá em Mateus 28, né? O ID de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, sem distinção, tá? Então eu quero fechar essa palavra de hoje com vocês. Aqui atrás também, na última página, na página 48, tem um desafio. Com base nessa aula, pense sobre o que te limita e impede de ser um galho frutífero. Liste essas dificuldades e peça ajuda ao Espírito Santo. Isso aqui é uma resposta particular sua, né, que eu gostaria muito de ler no seu resumo da aula 7 sobre frutificar, tá? Então responde particularmente aí o que te impede de ser um galho frutífero. Tá bom, querido? Deus te abençoe, um beijo no teu coração. Com certeza, né, nós estaremos juntos em breve para um fechamento, mas por enquanto nós seguimos aqui com as nossas aulas gravadas, né, dentro de uma perspectiva de crescimento e de bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus.